Boa noite, você que nos assiste na página da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. É com muito carinho que a gente agradece sempre o convite de estarmos juntos, especialmente nessa noite de hoje, chegando aí próximo, do Natal. Já vamos nos avizinhando dessa semana tão importante para nós anualmente, celebrada. E queremos agradecer o carinho de todo mundo, do convite da casa, dos diretores, dos orientadores, agradecendo a dona Carmelita que está aqui nos dando boa noite. E pedindo a vocês que nos dêem o feedback se o nosso áudio, se o nosso vídeo está legal, se está chegando para vocês bem, se tem algum ruído, se tem algum problema, alguma dificuldade. Nós estamos aqui para buscar fazermos o melhor, tá bom? Lembrando que essa nossa atividade é referente à doutrinária de terça-feira, realizada no Centro Espírita Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, aqui na Zona Norte de Teresina, mas que hoje, graças às redes sociais, a gente consegue chegar aí de Seul, na Coreia do Sul, até aqui no nosso querido Porto do Centro, que é onde eu me encontro nesse momento para fazer a nossa live da noite de hoje, tá bom? Agradecendo essa oportunidade para você que vem entrando agora, que está entrando pela primeira vez, que está entrando talvez sem saber qual é o tema. Nós hoje vamos conversar sobre Maria de Nazaré. Um tema tão importante para a gente, tão relevante, especialmente nesses momentos de renovação, a importância dessa figura para o cristianismo primitivo. Para iniciarmos todas as nossas atividades, nós temos o hábito de fazermos aí a nossa prece. Não é um ritual, eu gosto sempre de reforçar, É o hábito de nós nos colocarmos de maneira humilde, nos curvarmos diante do Criador, para que esse trabalho possa estar acontecendo de acordo com a vontade dele. Então nós temos o hábito de fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos. E, igualmente também não é um ritual. O fechar os olhos é porque nós estamos aqui no celular, vai chegar notificação, aqui no Instagram, às vezes um amigo ou outro manda uma mensagem, etc. Então, para a gente não se distrair, para que a gente permaneça em conjunto, nós estamos aqui fechando os nossos olhos. Mas fiquem à vontade, da melhor maneira possível, tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, e vamos agradecer. Agradecer por esta casa espírita que tem a oportunidade de nos acolher nesta noite de hoje, neste humilde trabalho. Agradecer pela temática que nos é colocada e convidada a falarmos, pois a figura de Maria traz o exemplo do amor e do vínculo ao Evangelho, de um coração que consegue amar a Deus sobre todas as coisas, ser obediente e ser resignado. Assim, nós rogamos a permissão para darmos início ao nosso trabalho da noite de hoje, sendo conduzido por Jesus e inspirado por nossa querida Maria de Nazaré. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos dar início à nossa fala na noite de hoje, aproveitar aqui só para reposição da energia da garganta. E nós vamos começar a nossa conversa. Vou pedir a vocês a permissão para utilizar uma pequena cola que eu trago comigo, hábito, sempre, de uma mensagem para que nós possamos começar a refletir do peso da figura de Maria, de uma mensagem que está no livro Religião dos Espíritos, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo querido Emmanuel, capítulo 52, intitulado A Mulher ante o Cristo. E essa mensagem ela é de 1959, ou seja, é uma mensagem que já tem um tempinho que ela já está aqui conosco. Então nós vamos começar a pensar aqui, o Emmanuel vai fazer a gente começar a pensar sobre qual era o cenário que estava inserida a figura de Maria à época, há 2021 anos atrás. Toda vez que nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Ou seja, toda vez que a gente começar a utilizar o raciocínio para observar a situação da mulher hoje, numa condição inferior, que ainda infelizmente está em uma condição limitada, nós precisamos batalhar muito, buscar muito por uma situação mais igualitária, mais justa, mais honesta com elas. Mas o Emmanuel faz questão de dizer que a situação na época de Jesus era um pouquinho pior. Ele vai dizer, há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, e aqui a gente gosta sempre de fazer um paralelo, porque a época nós tivemos um pouco antes da expansão do Império Romano, das patrícias do Império, antes da expansão do Império Romano, nós tivemos o helenismo através do Alexandre o Grande. Ele saiu por todo o planeta, criando um dos maiores impérios que já existiu na face da Terra.
Ia do Ganges, na Índia, até o norte da África, ali onde hoje é atualmente o Marrocos, passando boa parte do Mediterrâneo europeu, chegando até a região onde hoje é a Ásia Menor, a Turquia e o Oriente Médio. Com essa expansão, o pensamento grego passou a estar presente na maioria dessas sociedades. E o pensamento grego ele era patriarcalista, mas acima de tudo machista. A mulher não tinha condição e não tinha espaço. Inclusive, para os gregos, a mulher não era nem considerada cidadã. Ela não tinha direito a voto e não tinha direito à opinião. Então percebamos aqui que por conta dessa expansão de Alexandre o Grande, esse pensamento machista esteve espalhado, porque ele teve como objetivo a divulgação do pensamento helênico, que era o pensamento mais vanguardista à época, né? Então as mulheres eram consideradas, e aqui o Emmanuel faz questão de dizer isso, que à exceção das mulheres romanas, que vêm numa condição um pouco melhor depois, as mulheres daquele tempo não tinham voz, não tinham oportunidade de fazer suas escolhas. Inclusive nos lembremos da mulher samaritana, em que Jesus vai encontrar com ela no poço, e ela vai dizer quem era ele para falar com ela, porque ele não era nenhum dos varões da família. Ou seja, ela só poderia fazer referência a homens se fossem os homens da sua família fora de casa. Então, vejamos que a situação em que a mulher se encontrava, à exceção das mulheres romanas, como nos coloca o Emmanuel, aí ele continua, era uma situação em que quase todas as companheiras do povo, ou seja, quase todas as mulheres da época, na grande maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, ou seja, eram relegadas de toda forma. Inclusive os gregos tinham o hábito de dizer que as mulheres não serviam nem mesmo para o prazer. O papel da mulher passava a ser pura e exclusivamente de procriação, né? E aí ele diz, muitas vezes convertidas em mulas de carga, quando não fossem vendidas nas praças públicas. Então vejamos, o Emmanuel está querendo dizer aqui para a gente que a mulher ela sofria uma rejeição, sofria uma subjugação, uma abjeção. Não que esse cenário em grande parte do planeta tenha modificado, né? Mas em algumas outras partes do planeta nós já conseguimos avançar, mas precisamos avançar muito mais. Então o Emmanuel está querendo dizer aqui que a situação da mulher, para além de tudo aquilo, ela já enfrentava, ao nascer, por ser mulher, um peso sociocultural imenso. Ela já enfrentava um peso sociocultural que já lhe carregava quase a existência para uma existência vegetativa, onde ela não tinha voz, vez, opinião e qualquer situação. E isso é extremamente importante e relevante para que nós comecemos a pensar qual é o papel e a relevância de Maria para a figura do Evangelho. Tá? Porque Maria, sendo uma mulher que nasceu na Galileia, que nasceu na cidade de Nazaré, ela estava sofrendo tudo isso. Nós vamos já chegar lá. Mas olha só o que o Emmanuel continua. Esse é o cenário triste. Esse é o cenário nebuloso. O Emmanuel vai e diz assim: tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Ou seja, quando as mulheres passavam a ouvir Jesus, não foram os homens que responderam de forma mais intensiva e ostensiva ao chamamento de Jesus. Haja vista uma das obras clássicas do Espiritismo, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e também ditada igualmente pelo querido Emmanuel. Nós estamos falando do livro há 2000 anos, onde nós temos a oportunidade de Emmanuel, ainda como o senador Públio Lentulus, ter encontrado com o Cristo 2 vezes, sendo que em uma delas o Cristo lhe oferta o convite pessoalmente: venha me seguir hoje ou daqui a milênios. Enquanto sua esposa caminhava em silêncio, entregando-se à fé e vivenciando o Evangelho de maneira caridosa, de maneira verdadeira, no seu lar, inclusive recebendo do seu esposo o silêncio e a abjeção. Vejamos que quando Emmanuel nos faz questão de dizer isso, a figura masculina ela é trazida para uma figura que muitas vezes assemelha-se ao Tomé na sua grande maioria das vezes. É necessário tocar nas chagas, partilhar do peixe, ver com os próprios olhos.
Por isso que Jesus dizia: bem-aventurados aqueles que creram sem ver. O coração feminino tem a grande possibilidade de já associar-se e imantar-se à fala do Cristo, especialmente por ser o coração que acredita sem ver, que ama sem esperar nada em troca. Entre as mulheres que haviam descido o vale da perturbação e da sombra, ou seja, dentre o cenário de pressão sociocultural, tinham aquelas que não conseguiam, elas sucumbiam, elas caíam. Elas desciam aos vales de perturbação e de sombra. Nós vamos encontrar em Madalena o mais alto testemunho de seu erguimento moral, das trevas para a luz. Então, o coração de Madalena nos exemplifica, e igualmente o Emmanuel vai trazer uma mensagem belíssima para quem gosta de se debruçar sobre a figura dela, no livro Caminho, Verdade e Vida, salvo engano, capítulo 92, mas o título é Madalena, em que ele vai nos dizer que de todos aqueles que seguiram o Evangelho, até mesmo em relação ao próprio Paulo de Tarso, ela foi a que mais violentou a si mesma por amor a Jesus, ou seja, deixou cortar na carne tudo que era necessário cortar para seguir o mestre Galileu. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, ou seja, daquelas que já tinham força, capacidade, fibra moral desde cedo, nós vamos ser surpreendidos por Joana de Cusa como a mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Mesmo tendo seu esposo na mais alta patente entre os romanos, do exército romano, melhor dizendo, ela continuava seguindo o Cristo a todo custo, na sua busca de trazer equidade e justiça ao mundo em que vivia. Aí continua o querido Emmanuel. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. Lembremos-nos daquela passagem em que Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Os apóstolos estão as afastando, mas quem levou foram os corações maternos, foram as tias, foram as avós, foram as mulheres que, enternecidas e apiedadas pela realidade ao lado, que lhes doía, que lhes machucava, que lhes constrangia a buscar o Evangelho, eram elas que se destinavam de maneira calorosa e amorosa à presença do Mestre, para que todos pudessem ter acesso ao seu amor puro. E embora não integrassem o círculo apostólico, e aqui a gente faz questão de fazer uma ressalva, Jesus, como um general, ele tinha que se utilizar das ferramentas que lhe eram possíveis naquela época. Jesus, igualmente conhecedor dos aspectos socioculturais da época, não poderia escolher as mulheres para que lhe integrassem o círculo apostólico. Igualmente porque ele sabia dos desafios, das dificuldades, dos pesos, das dores que elas enfrentariam para que suas vozes pudessem ser ouvidas, especialmente pelos homens da época. Então Jesus escolhe os 12 homens para que os homens pudessem falar à sociedade, respeitando o seu costume. Então Emmanuel faz questão de dizer que, embora não lhe integrasse esse círculo apostólico, foram elas representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Aqui nós vamos nos debruçar, vamos até fazer uma reposição da água na garganta, para que nós possamos refletir. Quando o Emmanuel vai nos dizer que eram as filhas anônimas de Jerusalém, que eram apenas as mulheres que eram capazes de seguir desassombradamente a Jesus, nós vamos nos lembrar as passagens de quando Jesus vai carregar a sua cruz em direção desde o palácio de Pôncio Pilatos até o Gólgota, em que nós observamos as mulheres venciam com a sua fibra moral a dureza e a brutalidade dos soldados romanos para poder secar a boca de Jesus com um copo de água, lhe ofertar o linho para lhe enxugar os olhos e o rosto ensanguentados e suados. São as mulheres que têm força, inclusive, como Maria, de permanecer aos pés da cruz, quando todos aqueles, até mesmo os inimigos, abandonavam o Cristo naquele momento.
São elas que continuam e com a sua fibra moral conseguem permanecer ao lado de Jesus, chorando, cantando e orando ao longo de todo o percurso em que ele sai carregando a sua cruz, nos ensinando a carregarmos as nossas para encontrar o seu destino. Então Emmanuel nos lembra que não foi Pedro, não foi Simão Zelota, não foi Tiago. Apenas João retorna posteriormente por lembrar-se da figura de Maria, mas todos os outros fogem com medo de serem algemados e presos. Mas nenhuma mulher abre mão do amor de Jesus. Nenhuma mulher consegue abrir mão da mensagem do Cristo para si mesmo. Então vejamos que aqui o Emmanuel continua, que mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. E, igualmente, nós nos lembramos da figura de Lívia, nós nos vamos lembrar da figura de Célia no livro 50 anos depois, que consegue constranger a sua família inteira por seguir amor a Jesus, inclusive abandonando o próprio lar e posteriormente recebendo em seus braços seu próprio pai, que a havia expulsado, para acolher-lhe no leito de morte. Vejamos que as mulheres, por mesmo que não integrassem o círculo apostólico, faziam a vivência do Evangelho. Aqui a gente faz um paralelo com o livro Voltei, do nosso querido irmão Jacó, de Frederic Figner, né? Foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que ele se espanta, ele como conhecedor e trabalhador do movimento espírita, porque uma lavadeira estava subindo às esferas mais altas e ele estava ali ficando em zonas ainda de postos de socorro, nas zonas umbralinas. E aí o Espírito faz questão de nos lembrar exatamente disso, de que o coração feminino tem a capacidade de vivenciar o Evangelho, para além do puro conhecimento dos livros e das letras, que os Paulo de Tarso nos lembra em suas cartas, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Emmanuel nos faz esse reforço, para dizer que nós vamos encontrar no coração feminino, que nós vamos encontrar no coração materno, no coração das irmãs, das primas, das mulheres silenciadas na história do Novo Testamento, essa força moral para seguir Jesus. Aí ele continua, trazendo exemplos como Dorcas, a costureira jopense, que depois de amparada por Simão Pedro, fez-se a mais ativa colaboradora de assistência aos infortunados. Como Febe, que é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Como Lídia, que em Filipos é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a sua própria casa em santuário do Evangelho nascedouro. E nós vamos encontrar Lloyd e Eunice como parentas de Timóteo e como padrões morais de fé. Mas aqui nós citamos outras figuras. Não chegamos naquela figura que nos importa. Então nós vamos chegar, com esse parágrafo que o Emmanuel nos coloca, a uma reflexão sobre a profundidade da figura de Maria. E eu gostaria que você que nos acompanha, fizesse com todo carinho, né? O Léo Dias aqui, Magalhães, nos lembrando também, nós vamos encontrar a Abigail no livro Paulo Estevão. Nós vamos observar aqui essas palavras de Emmanuel que fazem referência à nossa querida mãe. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido. Olha só. O Emmanuel está dizendo que nenhuma dessas mulheres precisaria ter existido. Ou melhor, mesmo que elas não tivessem existido. Não existisse mulher alguma na história do cristianismo que fosse relevante. Ele diz que nós não podemos esquecer que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesita em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Aqui nós começamos a falar de Maria. Vamos imaginar, ou melhor, vamos deixar para imaginar um pouquinho mais para frente. Vamos começar a pensar quando nós tínhamos 14 anos. Se você não tem 14 anos, 15 anos, nesse momento, já passaram, como eu e minhas amigas que aqui estão comigo, presentes neste ambiente, no Centro Espírita.
nós já passamos. Eu com 14 anos queria ser jogador de futebol. Eu queria, graças a Deus, a minha mãe brigou, lutou muito para que eu não fizesse isso. Porque como jogador de futebol eu sou destro, mas jogando bola eu tenho 2 pernas esquerdas, ou seja, não vou ter possibilidade nenhuma. Mas a época de Maria, o objetivo de uma jovem, 14, 15 anos, é que ela pudesse encontrar um bom marido. Que o seu casamento arranjado pudesse ser com um bom homem. Mas acima de tudo, que ela pudesse dar orgulho à sua família, porque ao casar-se, a família recebesse, como resposta do marido e da família do marido, que ela era uma boa esposa. Então uma menina de 14, 15 anos que se preparava para aprender a fazer os pães ázimos, que são os pães sem fermentação, para na época da Páscoa cozinhar para o seu lar, para o seu esposo, para os seus filhos, que saía no forno no fim de tarde, sonhava em casar e já estava prometida para casar-se. E abençoada era ela porque tinha conseguido uma figura importante, chamada José de Arimateia. José de Arimateia, quem vai ajudar Jesus no túmulo. José. E José era um homem trabalhador, honesto, justo, que não saía para as farras, que não ia para a taverna, que conhecia as escrituras, que respeitava e amava a Deus, e que homem justo trabalhava para a construção de um lar. Ela estava muito satisfeita. Como nós vimos na figura da mulher samaritana e aprendemos no começo da mensagem, as mulheres tinham limitações socioculturais. Maria, como uma jovem de 14, 15 anos, ela não podia falar com qualquer homem. Ela sai um dia, no finzinho de tarde, para pegar um pão, para colocar na mesa para o jantar, preparar o jantar. E ao retornar à casa, aqui nós vamos descrever um pouquinho como era a casa, possivelmente. Semelhante a muitas casas que habitualmente nós encontramos ainda no interior do Piauí, hoje não mais presentes, na grande maioria das casas, nas cidades grandes. Mas antigamente, nas casas do interior, ainda é possível, em algumas casas de fazenda, você tinha um alpendre ou a varanda, onde você poderia receber e conversar com as pessoas, mas tinha uma antessala, logo depois do alpendre da varanda, uma antessalazinha, onde você tinha uma bilheira, para as pessoas que passavam, para os viajantes poderem refrescar-se, beber uma água. Tinha umas cadeirinhas, uns banquinhos, onde as pessoas sentavam, trocavam as informações, beliscavam a rapadura para aguentar o dia quente do trabalho, aqui no nosso caso no Nordeste, lá provavelmente outras coisas. Depois seguiam no corredor para os quartos, posteriormente as salas e por último lá no fim da casa ficava a cozinha. Mas o forno ficava ao lado, não ficava na cozinha. Porque como era muito quente, se fizesse o forno a lenha dentro de casa, o calor adentrava para tudo. Então o forno é lateral. Então ela sai para pegar e retorna para sua casa. Ao adentrar a antessala, onde se esperavam as visitas, há uma figura masculina no canto. Vejamos que é uma jovem que está dentro de casa, que não pode falar. Uma figura masculina à espera. Por mais materializado que seja o espírito, para ela há uma questão de costumes, de hábitos. E essa jovem começa a ouvir aquela figura masculina se dirigir a ela. É uma jovem que começa a ouvir que dentre todas as mulheres do planeta Terra, ela havia sido escolhida pelo supremo poder do universo, pelo Criador, por Deus, por Yahvé, para que ela pudesse trazer no seu ventre uma coisa que nós precisamos aqui parar para pensar no peso do que ela estava recebendo de mensagem. Nós, hoje, ensinamos as nossas crianças, bate o sino pequenino, o sino de Belém. A gente canta. Já nasceu Jesus, menino, para o nosso bem. Mas vamos imaginar que depois de anos de um povo que foi escravizado na Babilônia, um povo que foi escravizado no Egito,
As profecias do Messias faziam com que as pessoas fossem dormir esperando. As pessoas dormiam embaladas pelos cânticos de esperança pelo Messias. Todas as crianças judias e hebreias, elas ouviam. Elas ouviam o canto que falava do Messias que ia chegar. E aquela jovem de 14 anos estava ouvindo de uma figura masculina que ela desconhecia, na antessala da sua casa, que ela havia sido escolhida pelo Criador para carregar no seu ventre o Messias prometido. Eu costumo dizer que se fosse eu tinha saído correndo pela Frei Serafim. Provavelmente tinham me levado direto para o Areolino de Abreu. Porque eu com 14 anos ouvi que eu vou carregar o Messias, não faz sentido. Ela, olha só a grandiosidade do Espírito. Ela se coloca prostrada de joelhos. Com 14 anos. 15 anos. E vai nos ensinar duas lições extremamente relevantes. Ela olha para a figura que nós denominamos como Gabriel, né? Ficou conhecido, o anjo da Anunciação, inclusive inspira músicas famosas, né? Nós vemos a figura desse Espírito olhando para ela. E ela responde a ele, de joelhos, que seja feita a vontade do Pai. É a primeira resposta. Então ela coloca de lado os seus sonhos, as suas metas, as suas perspectivas de vida. Nós muitas vezes, quando a gente tem que fazer um trabalho na casa espírita, é uma banca danada, minha Nossa Senhora, para limpar as cadeiras para o povo sentar. Percebam por que o Emmanuel está dizendo que, independente das outras mulheres que foram citadas e apareceram na Boa Nova, a figura de Maria tem uma relevância maior. Porque ela ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre nossos sonhos. Porque para a cultura judaica, a mulher que aparecesse grávida, se o marido não aceitasse, ela seria apedrejada. E ela estava disposta a enfrentar o apedrejamento, a exclusão de sua família, de seu esposo, futuro esposo, por amor a Deus. É uma lição que deve ecoar e vibrar nos nossos corações até hoje. Então essa data que nós vamos comemorar agora na sexta, de sexta para sábado, ela é muito mais profunda para a história da humanidade do que simplesmente a chegada do Espírito, que é o governador espiritual do orbe. É um processo de preparação e educação de espíritos para a eternidade. É uma etapa de ensino puro que nós estamos recebendo. E relembramos de maneira mecânica, automática, todos os anos. Então a jovem de 14 anos nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda lição vai estar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Onde ela raciocina. Como que nós somos um povo que todas as noites nas suas orações nós nos mexemos para frente e para trás como se fosse o movimento da vela, a vibração da luz do universo, para entrarmos em sintonia com o Criador, para esperarmos o Messias. Como nós não vamos aceitar a bênção do Messias chegar? Como não amar a Deus? Ela não se rebela. E aí ela diz, como prova de obediência e resignação, antes ela diz que seja feita a vontade do Pai, e em seguida ela diz, pois eis aqui a tua serva. Isso é de uma profundidade
Tem pessoa que quer chegar na casa espírita e só quer assumir se for cargo. Só quer se for para aparecer na foto do anuário, do jornal, do Instagram. Só quer se for para receber aplauso da palestra. Só quer se receber se for para receber que fala bonito na mediúnica. Não é isso. Nós estamos falando de uma figura, de uma jovem de 14, 15 anos na Galileia, que sofria preconceito, onde não tinha voz, não tinha vez, não tinha nada, nos ensinando que o grande trabalho é feito em silêncio, com humildade, e não se preocupando, porque vai Deus estar junto. Nós titubeamos nos primeiros desafios da vida. Basta o primeiro boleto vencer, que a gente não tem dinheiro em conta, a gente já começa a praguejar e a reclamar da vida. Não é assim que as coisas funcionam. Então nós estamos observando que o Criador escolhe aquele coração. É um planejamento. Não é jogo de dado. Não sentou assim, vamos aqui nós jogarmos um dado para escolher quem que vai. Há um espírito encarnado que tem capacidade de ensinar essas lições, de carregar essas lições. Aí o Emmanuel continua, nós temos ainda mais 2 parágrafos, calma, vamos respirar. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, como nós citamos anteriormente no exemplo do livro Voltaire. Cheio de doutor da lei, Caifás, Saulo de Tarso já sendo preparado para ser Gamaliel, humilde, mulher de um carpinteiro, mas de uma fibra moral, de observar o seu filho ser açoitado, humilhado, achincalhado, assassinado e não blasfemar contra Deus e contra ninguém. Não abrir sua boca para ir de encontro às leis divinas. A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. É importante a gente ressaltar que no capítulo 30 do livro Boa Nova, nós vamos aprender que após a morte do Cristo, Jesus faz uma lição muito interessante. Na cruz, ele sabe do peso sociocultural, veja. Porque ele sabe que ao morrer, Maria seria viúva e sem filho. Ela não teria homem para responder por ela em meio à sociedade. Então ele coloca Tiago com a responsabilidade de lhe ser o filho. Aquele que será o homem para lhe proteger, lhe resguardar. Mas igualmente, Tiago simboliza a humanidade, onde ele diz a ela que ali representam todos aqueles que vão procurá-la. Porque todos aqueles que ali estão, vai lembrar de uma outra passagem. Maria, como nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova, é como toda mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. A mãe se preocupa com o menino. A mãe está olhando para o menino, está vendo que o menino tem potencial, ela vai atrás. Humberto de Campos não conta no livro Boa Nova que ela vai atrás de ver Jesus, que dava aula por doutor da lei, que o povo parava para ouvir Jesus. Quando eles iam para as festas da Páscoa, no grande templo, lá em Jerusalém, no templo de Salomão, ele ficava conversando, as pessoas ficavam boquiabertas, com a profundidade, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria. Ela olhou e disse, rapaz, ele não vai ficar batendo martelo em madeira para ganhar dinheiro. Se existe a possibilidade dele frequentar o templo e receber, vou atrás. Então Maria começa a conversar como a mãe conversa. Mãe faz isso. Menina acabou de formar no ensino médio, está começando na universidade, a família está passando por dificuldade, ela vai atrás. Ela vai na venda do menino para ver se ele trabalha de caixa. Ela vai atrás de conseguir negociar. Meu filho deu um jeito, consegue por ali. Mãe faz atrás. Só que quando ela volta para casa, ela não está lidando com o Igor. Não é o Igor.
que vai ficar feliz que a mamãe tinha achado um trabalho para eu ir por grande tempo. Ela está falando com o governador espiritual do orbe, mesmo com 11 anos. Que aí quando ela chega em casa, tá a figura de Jesus na soleira da porta, só esperando. Só esperando. Mamãe, a gente precisa conversar. Aí ela chega feliz, precisamos mesmo, meu filho, eu consegui a vaga. Eu consegui a vaga para você. Aí, Jesus disse, mamãe, quem decide o meu destino é meu pai que está no céu. Eu não vim para isso. Eu vou aprender com meu pai o ofício da carpintaria. Então Jesus vai trabalhar na carpintaria para ter o que comer para a família. E ele nos dá uma lição importante aqui, a lição do trabalho. De aprender os ofícios. Porque hoje a gente acha que assistindo no Instagram, a gente vira arquiteto, design de interiores, cozinheiro. A gente assiste 2, 3 programas na televisão, porque a gente viu uma pessoa botar alecrim com carne, a gente acha que pode fazer qualquer coisa. Isso é um ofício. Precisa ter todo um trabalho, um conhecimento. E Jesus precisava desse tempo. Ele vai para esse ofício, para saber fazer uma boa mesa, o entalhe correto, os desenhos, a altura, o encaixe da madeira, de como colocar os pregos. Tudo isso. Não é simples, não é só recortar a madeira, lixar bonitinho, pegar e botar uma tinta acrílica em cima, não. Todo um trabalho. Então nós estamos falando aqui de uma mãe que ela se preocupa. E a lição importante que ele recebe é que, como toda mãe, Jesus tinha um hábito de passar uns dias aí sumido. Jesus ia, porque ela estava acostumada. E como toda mãe, se preocupa. Porque mãe, quando ela faz a comida, ela só se chateia por 2 motivos. Ou porque o menino comeu pouco, ou porque ele não apareceu para comer. Quando ele come pouco, ela fica chateada, achou ruim. Meu filho, você achou ruim a comida, coma mais. Ou quando passa 3 dias sem aparecer, meu filho, por que você não vem mais em casa? Você não tem mais mãe, não. Aí ela ouviu que Jesus, porque Jesus, ele não veio para os sãos, ele mesmo dizia. Não vamos esperar que Jesus veio só porque estava sabendo e estudando, não. Jesus veio para as prostitutas, veio para os ladrões, cobradores de impostos, para os perdidos, para os cansados, veio por doentes. Então ela começa a ouvir e a mãe se preocupa, como se preocupa na escola, né? Ô meu filho, não ande com esses amigos não são bons não. Ô meu filho, essas influências não são boas para você, faça isso não. Se afaste, não lhe ajuda. Aí certo dia ela sabe que ele está numa casa rodeado desse monte de gente que não presta. Ela vai, como a mãe faz com a gente. A mamãe fez demais. Morei no centro aqui de Teresina, jogava bola. Às vezes a mamãe encontrava um amigo meu. Meu filho, mande chamar ali o Ike, diga para ele que a mãe dele é que está chamando. Diga lá, que ele tem casa, para voltar para casa. Aí o amigo já chegava, eita, aí tua mãe já está te chamando, ele vai te pegar. E Maria fez. Ela foi à casa e manda um recado pelas pessoas. Minha filha, mande avisar para Jesus lá dentro que a mãe dele chegou, viu? A mãe dele está aqui, quer falar com ele. E Jesus estava pregando, estava ceando com as pessoas. E aí Jesus dá uma lição para ela, na verdade não que ela não soubesse, mas é uma lição importante que vale para todos nós. Jesus diz o seguinte: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então Jesus nos ensina e relembra a Maria a importância de nós não colocarmos os nossos laços materiais acima do nosso amor a Deus. Então quando ela coloca, e que ele coloca aos pés da cruz, que ela vai ter Tiago como a figura do filho, é porque ele está dizendo os laços vão para além da materialidade. Porque todo aquele que fizer a vontade do Pai, Tiago, ou João, perdão, falei de Tiago, né? Mas João que está ali aos pés da cruz, João fará a vontade do Pai, é o apóstolo amado, ele será o representante do filho. Aí o Emmanuel continua. E desvalida entre os homens, ela era grande e prestigiosa perante Deus. Ou seja, para a humanidade, era uma mulher pobre que vinha da Galileia. As pessoas se perguntavam se a Galileia dava alguma coisa boa, se alguma coisa prestava da Galileia.
E, aos olhos de Deus, era o coração destinado a receber o Criador. Ou melhor, o embaixador divino do Criador. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar sobre a grandiosidade de Jesus, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz inapagável da estrela de Nazaré. Então olha só, o Emmanuel encerra a mensagem para nos dizer uma coisa muito importante. Nós imaginamos que para a figura do Evangelho ter dado certo só precisou de Jesus. Não. Porque Jesus ele não pode vencer as leis que são divinas. Se nós estamos submetidos à lei de sociedade, nós precisamos de uma família para encarnar, Jesus não poderia revogar essa lei. Então necessitava vir de uma família que pudesse lhe conduzir os passos, que estivesse em conexão com a espiritualidade, que tivesse o coração puro, que trouxesse o amor a Deus sobre todas as coisas, para receber a intuição de levantar-se no meio da noite e fugir para o Egito, enquanto os soldados de Herodes buscam matar as crianças. Coração que consegue sintonizar-se com o seu filho, quando ele está no plano espiritual, e lhe retorna para buscar-lhe, no alto do Monte Roxinol, numa pequena casinha, onde antigamente era a cidade de Éfeso. Cena que nós precisamos nos lembrar. Porque a figura de Maria, ela passa a ser a mãe de todos nós, porque ela entende essa mensagem. Ela percebe que quando ela vai para essa casinha humilde, lá no alto do Monte Roxinol, aquela jovem de 14 anos precisa voltar. Mas voltar no sentido de esperança, de saber a importância da vinda do Messias. E é aí onde entra a passagem que ela vai receber uma figura, diferente de todas as outras que haviam buscado aquela casinha, vai receber a figura de um peregrino, que não vinha se lamentar das suas dores, das suas perdas de entes queridos, ou mesmo de querer saber como é que ela teve forças para suportar tudo isso, que durante muito tempo ela passava a dar explicações longas, e posteriormente ela passou a simplesmente resumir em 2 passagens. Tudo passa. E nós precisamos sintonizar com isso, porque tudo passa. As alegrias passam, as dores passam, as angústias passam, tudo passa. E aqui nós começamos a sintonizar com essa figura que não vinha mais se lamentar. É a figura de Jesus. O último capítulo do livro Boa Nova, que vem buscá-la, que vem querer trazer a sua mãe para o plano espiritual. E Jesus diz a ela: minha mãe, eu não vou poder me juntar de pronto a você, mas trago espíritos que vão realizar-lhe as vontades. E aí, um dos espíritos se coloca à frente dela e diz: minha mãe, nós estamos aqui para realizar qualquer um dos teus desejos. E o primeiro desejo de Maria que veio na cabeça era de estar junto de Jesus. A saudade, o local onde ele estava, de querer caminhar com ele. Porque a mãe quer estar junto com o filho. Por mais que seja o governador espiritual do orbe, é só um menino. É o menino dela. E como a gente consegue observar, reforçando um pouquinho aqui a garganta, de maneira muito simbólica e bonita, no Alto da Compadecida, nós vemos a história de João Grilo e todos aqueles que morreram, passarem pelo julgamento. Né? É claro que nós espíritas sabemos que não existe situação como aquela, mas ela nos serve de maneira alegórica para percebermos que todos estavam condenados até a chegada de Maria. E a figura que ali representa, naqueles autos, né, que lembram muito os autos da Idade Média, a figura do diabo, do opositor, né, daquele inimigo, do que vai levar os condenados, ele se reclama, ele diz: Jesus atende tudo o que ela fala. Mãe. Então Maria tem aquele desejo de encontrar novamente o seu filho. E aí
ela se lembra das pessoas que estavam indo ao encontro dela e falavam dos seus entes queridos que morriam nos circos romanos por amor a Jesus. Então ela lembra dessas figuras e pede, ao invés de estar com seu filho amado, que ela fosse ao encontro daqueles que morreriam naquela noite por amor a Jesus em Roma. E assim, ela aceita a missão de ser nossa mãe espiritual, a mãe dos desvalidos, a mãe dos vales de lágrimas, porque, como nos narra Humberto de Campos, ela chega nas masmorras daqueles que serão levados para serem devorados pelas feras e encontra um ambiente de podridão, alagadiço, frio, onde as pessoas já estão enfermas do corpo e da alma, já sem esperança, já perderam qualquer vislumbre de luz em suas existências, inclusive uma jovem que lhe chama a atenção agarrada às grades, olhando pelas janelas para ver se consegue ver uma fresta da luz, da lua. E aí, ela chega e sussurra aos pés do ouvido da jovem e diz: cante, minha filha, cante. E inspira-lhe a coragem e o ânimo para enfrentar, inclusive, a morte, que é de uma fibra moral tão grande que os soldados romanos se perguntam o que faz alguém como esses cristãos estarem diante da própria morte e levantarem-se cantando hinos de louvor. Percebamos que a mensagem do Cristo nos fala da imortalidade, que a mensagem do Cristo nos fala da esperança, e a mensagem de Maria nos fala da coragem e do amor, inclusive amar os próprios desafios. E encerrando a nossa fala da noite de hoje, agradecendo sempre, gostaríamos de ler um poema que está no livro Coletânea do Além, de autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 43, intitulado Súplica à Mãe Santíssima, que é do querido Bittencourt Sampaio. E com ela nós fazemos a nossa prece de encerramento, com esse poema, e nos despedimos com todo amor e carinho de quem nos assiste. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo há treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores. Volta à terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estenda as tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. E que neste momento nós possamos guardar o carinho por nossa querida Mãe espiritual, Maria de Nazaré, para que ela esteja conosco neste momento de transição, a nos inspirar coragem diante de tantos desafios. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e uma boa noite e até a próxima.